Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Gotas do Evangelho. Hoje veremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, recebida pela psicografia de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, que é a mensagem de número 24, vamos pedir aos amigos, como é habitual, que os amigos possam curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho. Lembramos sempre e agradecemos que isso ajuda com que o YouTube aumente o alcance do vídeo e do canal junto a outras pessoas que também gostam de assistir programas e de temática espírita. Muito bem. Vamos então à nossa mensagem de número 24. O título da mensagem é Tesouro Enferrujado. Quer dizer, uma coisa positiva e uma coisa não positiva. Tesouro, isso é bom. Enferrujado, tesouro enferrujado faz lembrar algo que não é bem cuidado, né? Mas não vamos falar mais nada, vamos esperar para ver o que Emmanuel diz. E ele vai tirar da carta de Tiago, Emmanuel, o versículo de hoje, no capítulo 5, versículo 3, diz Tiago: o vosso ouro e a vossa o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. É interessante que ferrugem dá em ferro, não é? Prata e ouro, mas sabemos que aqui temos uma lição simbólica, porque é claro que a prata e o ouro valem muito, muito, muito mais do que o ferro. Então, o que será essa prata e ouro que estão ali entregues a uma corrosão? Ferrugem é corrosão, não é? Emmanuel, então, vai comentar o versículo dizendo o seguinte: os sentimentos do homem, nós, participantes da humanidade aqui na Terra, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Então vejamos que coisa interessante, já antes de ele falar da contrapartida, vejamos essa partida, ou seja, esse lado aqui que ele quer trazer, não é? É o parâmetro aqui que ele quer trazer. Sentimentos do homem nas suas ideias apaixonadas. Então nós temos essa intensidade em nós, né? Nós ainda somos muito intensos, bem como aquele jovem, aquele adolescente, somos espíritos assim. Mas não há problema nenhum em ser uma alma apaixonada pelas causas, pelas obras, pela família, pela dedicação, pelo trabalho, pelo bem que pode fazer em sua própria vida, na vida daqueles que se estendem a partir de nós. Não há problema na paixão. A questão é que essas paixões, que muitas vezes tomam os nossos sentimentos, ele diz aqui que, se dirigidas para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Olha que maravilha! Então, direcionado para o bem, garantidos os frutos para a obra de Deus. E nós crescendo juntos. Crescendo junto, não é? Com essa situação. Mas ele fala assim: em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos,
com respeito à redenção das criaturas. Onde que está o problema, não é? Porque ideias apaixonadas nós temos, mas ele colocou que é preciso ser dirigido para o bem. E aí ele vai dizer que em quase toda parte desenvolvem-se ao contrário, ou seja, não dirigidos para o bem. Então, que tipo de sentimentos apaixonados são esses que me tiram da possibilidade de estar concretizando coisas voltadas para o bem? Para o bem, o que, amigos? Do espírito imortal, não para o bem pequeno da personalidade transitória, para o bem agora e depois do que serve. Não sei, está tão longe. Não. Longe somos nós na nossa imortalidade. Nós vamos longe, nós vamos tão longe que não tem fim. Então, tudo que nós fazemos hoje ecoa efetivamente no nosso futuro. Então, se nós nos imaginarmos tão limitados no período reencarnatório, isso compromete. Compromete no que bem ele diz aqui, impedindo a concretização dos propósitos divinos, que é a efetivação do bem nas nossas vidas e, em consequência, na vida do planeta, com respeito à redenção das criaturas. É o nosso bem, não é? Não é o que nós viemos construir aqui? A nossa redenção? Construir. Redenção não é uma ação, uma escolha, uma situação, uma reencarnação em que vai brotar assim a redenção. Isso é um trabalho de muito tempo e muito esforço. Evolução é tempo mais trabalho. Continua o nosso Emmanuel dizendo: de modo geral, vemos o amor, sentimento, interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentimentos materiais. Quantas pessoas não se encantam e se apaixonam pela beleza física, a ponto de não querer perder? E muitas vezes, passado o tempo, quando o tempo marca aquela pessoa que estava ali plena na sua beleza, muitas vezes o que faz a criatura troca por outra. Porque, na verdade, esse sentimento está ligado a uma questão material. E é o que ele diz aqui: a conta de emoção transitória dos sentimentos materiais. E diz mais: amor interpretado nessa conta, diz também da beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. O bem, ele é entendido quando o bem comum está acima do bem particular de 2 ou 3, não é verdade? Nós sabemos disso. Então, se nós queremos fazer o bem, sem olhar a quem, e o bem geral, mas espera aí, não, eu vou favorecer esses 3 aqui e então eu vou fazer a benemerência a esses 3. Mas olha só, você vai comprometer a vida de 5.000 pessoas, mas olha só, mas esses 3 são muito importantes para mim. Então, é o que ele fala aqui, de que os propósitos divinos ficam impedidos de acontecer, porque o nosso amor ainda, e todas as suas derivantes, né, ou derivadas, variações, que, como a beneficência, ela é uma variação do sentimento de amorosidade, não é? Não é isso, gente? O bem não é a caridade, o amor em ação. Tudo isso é uma tradução de variações da mesma coisa, que nós vamos lá, não é?
arranjando termos que melhor falam sobre isso. Isso é bacana também, não é? Porque o idioma vai se enriquecendo. Mas podemos dizer que Deus é amor. No entanto, nos atributos de Deus no Livro dos Espíritos não está que Deus é amor. Deus é, em todos aqueles atributos que lá está, soberanamente justo, bom, único, mas nós sabemos que Deus é amor. Soberanamente bom. Deus é todo misericórdia. Isso tudo não é amor? Como é que está o nosso amor? Quando nós somos misericordiosos com poucos, em detrimento, muitas vezes, do prejuízo de muitos. Mas eu não faço isso. Que bom, né? Não fazemos mais como fazíamos. Mas ainda somos muito particulares. Ainda somos. Quem não foi particular em nada, 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 foi Jesus. Jesus, quando a mãe dele foi bater lá com os irmãos, ele estava pregando dentro de uma casa cheia de pessoas, e falaram para ele: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele pergunta o quê? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele não estava renegando a mãe e os irmãos, mas ele estava nos fazendo ver que o significado de família vai muito além do que nós trabalhamos aqui na limitação da matéria. A fé, ele agora fala da fé, organizando guerras sectárias. Infelizmente, nós não estamos vendo isso apenas nas cruzadas ou há muito tempo atrás, não. Ainda no mundo, pessoas matam por causa de fé. Que fé é essa? Que Deus é esse? Que leva as pessoas a se matarem porque não comungam da mesma fé. Então, fé. A fé é bom, eu estou cheio de fé, mas o meu Deus não admite que isso é perdição, que isso, e eu vou lá e invisto contra os outros. Que Deus de amor é esse que me faz praticar violência? É aquilo que ele falou lá antes. Então, se eu não uso minhas ideias apaixonadas na construção do bem, que me fará crescer e crescer o mundo, essas minhas ideias apaixonadas me levam para o desvio e para o meu próprio comprometimento, que mais vai levar tempo e trabalho na construção do meu crescimento espiritual e moral. A fé organizando guerras sectárias, né? Grupinho A contra grupinho B. O zelo sagrado da existência, criando o egoísmo fulminante. É aquela questão do instinto de sobrevivência e para eu não morrer, o que a gente entende do que seja isso, né? Que morram, mas eu não. E o que eu posso fazer para não morrer? O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. E eu me lembro aqui de uma amiga muito querida, claro, não vou declinar o nome dela, embora ela já tenha retornado ao mundo espiritual. E ela, muitos anos atrás, ela sofreu um sequestro relâmpago. Ela era evangelizadora de uma cidade. E eles eram jovens. E ela ficou tão... Começou a conversar com eles, eles estavam muito, muito, muito nervosos, muito tensos, naquele medo e naquela tensão que pode sim levar a cometer um crime. E ela viu que eles estavam extremamente perturbados, mais perturbados do que maus, e com muito medo de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Quando as coisas vão fugindo ao controle, não é? Ela começou a conversar com eles.
E ela percebeu que ali ela poderia perder a vida dela. Eles estavam com tanto medo que muitas vezes falavam coisas agressivas. E ela foi conversando com eles, Veja bem, em um momento a gente está dizendo que é isso que deve ser feito. Nós estamos contando um caso que aconteceu com uma amiga há muito tempo atrás. Vamos botar aí uns 20 anos atrás. E eles a deixaram na estrada. E ela ficou com essa experiência de... Foi uma coisa muito tocante, porque não é todo mundo que tem condição de se colocar a vida física. Bom, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que morrer, porque essa é a minha hora. Mas eu vou levar alguma coisa comigo. Eu vou plantar alguma coisa aqui. Isso é incrível, não é? Isso faz lembrar, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma pergunta que é feita para o Espírito São Luís, se eu não me engano. E ele fala que a gente não tem ideia do que é um homem justo, do efeito que pode fazer na vida de um espírito, quando um homem justo dá sua vida por ele. Por uma pessoa que esteja em desvio, que é um espírito, né, encarnado na sua trajetória, como nós, que isso mexe tão profundamente com essa consciência, porque ele sabe do seu desvio. E ele se questiona: como pode um homem justo dar a sua vida por mim? Como pode isso? E é muito tocante isso da gente pensar. É claro que nessa hora o instinto fala mais forte, e eu destaco essa experiência dessa querida amiga, porque ela é uma experiência de alguém mais maduro espiritualmente, muito mais maduro espiritualmente, de ter essa lucidez de colocar o bem, uma ideia apaixonada, com ela, evangelizadora de mocidade, acima da sua conservação de um corpo físico. É de uma lucidez, de uma fé raciocinada, de uma espírita que conhece todos os preceitos da imortalidade, mas não só conhece, ela conhece interiormente, ela viveu isso, ela deu seu testemunho. Então, eu acho que é o tipo da situação que faz lembrar também aquele homem lá na Praça de São Paulo, que se atracou com um homem que ia matar uma mulher, e ele morreu e salvou a vida dela. Então a gente vê que existem inúmeras situações assim, mas ainda nós nos retraímos, ainda o instinto fala mais forte, o instinto está ligado a toda a nossa vivência orgânica, né? Porque o instinto está ligado à nossa vivência aqui de encarnado. Um espírito desencarnado tem instinto de sobrevivência? Não, ele está vivo e nada o matará. Então é aqui, para não perdermos esse corpo. E aqui, aí ele agora vai falar do perdão. O perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, olha que interessante, a humildade pede a admiração dos outros. Se a humildade pede a admiração dos outros, é bem pouco humilde, não é não? Uma humildade pouco modesta. Então, olha que interessante, são as nossas incongruências. A gente faz humildemente, mas gosta de ser reconhecido. E se não é reconhecido o bem que eu faço, ingrato,
Mas eu faço bem para ser reconhecido ou pelo bem que eu sei que devo fazer? Olha que interessante, são as nossas incongruências. E vamos resolvendo na medida em que o tempo passe e amadurecendo em todo esse entendimento que vai passar do intelecto para o nosso emocional. E aí a qualidade das nossas escolhas, lembrando esta amiga querida e aquele companheiro que morreu na Praça de São Paulo, salvando morador de rua, salvando a vida de uma moça. Então nós vemos que a nobreza de caráter, não é? E a maturidade moral, porque às vezes tem pessoas com um caráter muito nobre, mas que não conseguem desapegar desse instinto. Então isso é maturidade espiritual. Nós temos pessoas que podem não ser espíritas, não saber nada de reencarnação, de continuação, serem até materialistas. Mas elas já têm uma maturidade, o espírito delas já amadureceu. Nessa encarnação ela pensa como pensa, mas ela, como espírito, já está amadurecido a ponto de colocar a vida, a integridade, a solidariedade, a fraternidade acima de os espíritos superiores. Eu não, né? Os espíritos superiores lá, questiúnculos materiais. Né? Espíritos superiores poderíamos chamar. Para nós, as questiúnculas materiais ainda são questões ainda de peso. Ok. Não vamos esquecer nunca, amigos. Ainda estamos no estágio de espíritos imperfeitos. Sim, já estamos próximos de um mundo de regeneração, mas ainda habitamos um mundo de provas e expiações. Ainda somos espíritos bem imaturos, mas bem mais maduros do que há 2000 anos, quando Jesus esteve aqui. Graças a Deus. Porque o tempo e o trabalho que a providência divina nos oportunizou e nos tem oportunizado, tem feito com que nós melhoremos. Nós temos feito isso. Nós temos aproveitado as oportunidades. Mas, continua o nosso Emmanuel. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Herança divina, nós não somos filhos de Deus. Então, quando Deus nos confere esses sentimentos, são sentimentos vindos do Criador, porque nós somos centelhas divinas. Nós temos o bem pujante em nós. Nós somos amor e bem. Só que precisamos fazer a luz brilhar. Está aqui. E Jesus disse: fazei brilhar a vossa luz, é nossa. Se somos centelhas divinas, somos luz. Mas temos que fazer brilhar, porque criados simples e ignorantes, temos que construir esse fazer brilhar na medida de iluminar a nossa consciência de que não há outro jeito para termos uma felicidade realmente imorredora, ou seja, que nos acompanha em todas as situações. Felicidade é paz de espírito. Não é essa paz que hoje está um dia calmo, estou em paz. E aí vem um problema, eu fico de cabeça para baixo. Então, essa que eu vou construindo através do tempo e com esses sentimentos que estão em mim como filho de Deus. E aí eu fico me atropelando, porque eu sou imatura, me atropelo até a hora que eu vou aprendendo e vou tomando atitudes mais amadurecidas.
Então ele equivale esses sentimentos a ouro e prata, a herança divina, não é? Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas desses sentimentos que nos vêm por Deus, porque somos seus filhos, que as dádivas desses sentimentos se enferrujassem no transcurso do tempo. Então, não é que nós estejamos enferrujando hoje, não, queridos amigos. É que enferrujamos lá. Enferrujamos lá. Está enferrujado. Foi enferrujado. E agora é limpar. Limpar a ferrugem. Limpar. E fazer brilhar. Aquela prata escura que a gente brilha. Ela oxida, né? Ela não enferruja. Ela oxida. E aqui ele usa a questão da ferrugem pela corrosão, porque nós comprometemos essa pureza, tisnamos a transparência das águas do amor de Deus que estão em nós. E aí precisamos decantar, purificar, né? Podemos usar a comparação com a água, com a luz, mas sempre levando a ideia de clareza, transparência, iluminação, o puro, não é? Como assevera o apóstolo, então, deixamos que as dádivas desses sentimentos divinos que estão em nós se enferrujassem no transcurso do tempo. Então, o que temos que fazer, não é? É o que ele vai dizer agora na conclusão. Faz-se necessário que trabalhemos afanosamente, quer dizer, muito, por eliminar a ferrugem, e aqui ele coloca a ferrugem entre aspas, que nos atacou os tesouros do espírito. Então ficamos com os nossos sentimentos viciados nas paixões mundanas e materializadas. E aí ele vai concluir dizendo, para isso, para trabalharmos, para eliminarmos essa ferrugem, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então o que eu devo fazer, hein, para melhorar meus sentimentos? Evangelho. Evangelho. Lá, aquele lá do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, lá está a integralidade do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo deve ser estudado muito, a fim de que, quando formos nos reportar a íntegra do Evangelho que está no Novo Testamento, essas 4 narrativas destes 4 evangelistas, nós termos condições, com esta visão que o Espiritismo nos dá, de entendermos Jesus de uma forma incrível e trazermos o Evangelho para a nossa vida, a fim de que esse Evangelho nos ajude nesse trabalho de desenferrujar, de usarmos essas ideias apaixonadas, voltadas para o bem. E aí sim, os frutos que nos virão nos acompanharão para todo sempre e estaremos cobrindo aquela multidão de pecados sobre a qual nos fala Pedro, que é exatamente essa ferrugem que vai ficar para trás. Um dia nós estamos trabalhando para limpar. Por isso estamos aqui, nos aproximando de Jesus. Não é isso? Refletindo sobre Ele, quando as situações acontecem no nosso dia a dia, vendo o Evangelho aqui, pegar uma mensagem, um momento esteja mais difícil, abrir, pensar no anjo guardião antes de abrir, para que ele ajude a nos trazer uma ideia que nos possa fortalecer para aquele momento. E fazer uma prece. Por isso pensamos no Gotas do Evangelho, porque às vezes não estamos bem, porque às vezes precisamos de ajuda, porque
porque às vezes queremos refletir com alguém sobre as mensagens. Que bom, né? Estamos juntos. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pelas bênçãos da fraternidade, pelas oportunidades que nos são estendidas, Senhor, a fim de que utilizemos aquilo que já sabemos na prática. Tanto na prática, Senhor, dos nossos sentimentos, do nosso campo emocional, quanto na prática efetiva das nossas escolhas, da direção que damos às nossas ações. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos do nosso anjo guardião, que está sempre conosco. Ajuda-nos a nos lembrarmos de fazermos a nós mesmos perguntas sobre o que estamos pensando ou sentindo ou que queremos fazer, a fim de que a intempestividade não nos comprometa, como já aconteceu no passado, Senhor. Que as tuas bênçãos possam estar junto daqueles que sofrem, Senhor, encarnados e desencarnados, e junto também dos nossos afetos, aqueles que já partiram para o mundo espiritual. Que também possam estar entre nós, Senhor, aqueles que convivemos nos lares, nas ruas, no trabalho. Que esteja nos nossos corações, nos dias e nas noites, onde quer que estejamos, Senhor Jesus, com quem quer que estejamos, hoje e sempre. Graças a Deus, Senhor. É isso, amigos. Amanhã, juntos mais uma vez em Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.